Oi, gente, então vamos lá, como eu tinha comentado com vocês, a gente vai começar hoje mais um live aqui do consultório e a gente vai falar sobre o melasma, né, que eu acho que é um grande marco no nosso consultório dermatológico e uma grande luta para todas as pacientes que sofrem sobre o melasma. Então a gente sabe que o melasma é o quê? Na realidade, esse vídeo, antes de mais nada, eu acho importantíssimo falar para vocês que eu não tô aqui para falar sobre marcas de produtos, então se esse é o intuito de vocês, infelizmente, não é a maneira como a gente deve trabalhar. E uma outra forma é dizer para vocês que na luta contra o melasma, a gente tem que pensar sempre numa avaliação clínica. Então, eu não estou aqui também para fazer diagnóstico de ninguém, porque o diagnóstico deve ser clínico, ou seja, você precisa ir a um dermatologista mesmo para avaliar se a sua mancha é um melasma e como você deve fazer o tratamento. Eu acho que a gente pode começar lembrando um pouquinho sobre o que é o melasma, que são aquelas manchas escuras que acontecem na pele da gente e que surgem principalmente após os 25 anos de idade. Acho que aqui no Brasil, na faixa dos 35 a 40 anos de idade, e que acomete principalmente essa região, o maciço centro-facial da face, né, consistindo então também em bochechas, o queixo, e em menor proporção a gente tem também na região mandibular, em cima do mento, às vezes nas têmporas também a gente pode ter o melasma. Regiões que a gente tem pouca presença de melasma, normalmente no sulco nasofacial, no sulco nasolabial e em volta das pálpebras. E lembrando então aqui que a gente tem outros diagnósticos diferenciais que devem sempre ser lembrados. Ela acomete muito mais mulheres do que homens, mas o homem também pode ser acometido e calcula-se que seja 10% da população masculina com melasma. A gente sabe que afeta muito indivíduos morenos, então asiáticos ou então pacientes afrodescendentes, a gente observa um grande predomínio. Mais difícil encontrar um paciente que seja extremamente claro ou um paciente que seja mais, por exemplo, os negroides da África que apresentam menor incidência também ou não apresentam praticamente melasma. A gente sabe que o melasma tem uma série de fatores associados. Por quê? Porque na realidade a medicina ainda não descobriu o fator exato que cause o melasma na pele de alguém. Só que o melasma pode ser desencadeado pelo sol, e isso é um fato que todo mundo já se sabe. Até mesmo na Índia existem estudos mostrando de população que trabalha na plantação de arroz, em que crianças, por incrível que pareça, pasmem, já apresentam melasma, ou seja, justificando então a forte predisposição ao sol. Mas, independente de qualquer fator, a predisposição familiar é o que conta mesmo. Então, se a sua mãe tem melasma, provavelmente você um dia pode manifestar ou vai manifestar o melasma. Existe um grande fator aí. Outros fatores são os hormonais. Então, na realidade, a gravidez é um fator predisponente de melasma. Muitas pacientes chegam no meu consultório falando que durante a gestação observaram manchas e que essas manchas se perpetuaram após o nascimento da criança e vêm aqui tratar. Além disso, o uso do contraceptivo oral também pode desencadear o melasma. Então é muito comum um paciente que começou uma pílula nova chegar falando que está piorando aquelas manchinhas em torno do rosto e querendo saber o que é isso. Além disso, a gente sabe que existem alguns distúrbios de tireoide, porém a incidência é muito menor e até essa questão de ter uma associação com a tireoide não é muito bem discutida, não é muito bem concreta, porque a tireoide está associada, é uma doença hormonal que está presente na maioria, em muitas mulheres, em 25% das mulheres na fase reprodutiva e, consequentemente, a gente não sabe se isso tem uma relação causal importante entre ter alteração de tireoide e também ter melasma, ou se é só puramente uma coincidência. E outros fatores, como doenças hepáticas, também podem estar associados, mas isso também são questões que a gente está questionando. O próprio cosmético hoje tem sido aventado como um possível agente desencadeador de melasma, então sempre atento e limpar muito bem a pele antes de dormir para retirar toda aquela maquiagem. Vou falar mais um pouquinho sobre isso adiante, tá? Outro ponto importante é o seguinte, eu acho importantíssimo que vocês façam uma consulta ao dermatologista. Então, na realidade, quando eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês, eu tirei dúvida, eu quis correr atrás de algumas pacientes para saber quais eram as questões mais importantes em relação ao melasma e exatamente para poder
ajudá-las num melhor tratamento. O melasma, ele é um diagnóstico clínico e o melhor profissional para fazer esse diagnóstico é o dermatologista. Porque nem tudo que tem de mancha escura na face é melasma. A gente pode ter o líquen plano, pigmentado, a gente pode ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né, que é uma das causas mais comuns. Então, o próprio paciente com melasma pode apresentar aquela hiperpigmentação pós-inflamatória que surge após uma exposição solar absurda. A gente pode ter outras doenças, pode ser às vezes uma mancha de nascença, como o nevo de Otta, pode ser às vezes uma hiperpigmentação periorbitária, que são no caso as olheiras. Ou seja, o que eu quero dizer é que sempre vale dar um pulinho no dermatologista para você ver o que está acontecendo, se sua mancha realmente é um melasma ou não, ok? Isso é fundamental aqui. Hoje em dia a gente sabe que até alguns medicamentos questionam se eles podem estar associados ao melasma, como por exemplo alguns antipsicóticos, alguns antirretrovirais e amiodarona. E já recentemente, no último congresso americano da Academia de Dermatologia, falaram até mesmo sobre a amlodipina, que é um antipertensivo muito tomado pela população brasileira e que pode até desencadear o seu melasma. Então, ele realmente não tem cura e eu acho que quem tem melasma deve buscar o tratamento sim, porque elas sofrem com um grande problema de autoestima por conta disso. Em um trabalho que surgiu recentemente nos Anais Brasileiros de Dermatologia, eles falaram que 95% das pacientes se queixam muito em relação ao melasma e o quanto isso faz com que elas se achem inatraentes, ou seja, com um atrativo baixo do seu rosto em relação ao restante da população e o quanto isso abaixa a autoestima delas, tá? O objetivo do tratamento, na realidade, quando a gente quer, é diminuir a proliferação dos melanócitos, que são as células produtoras de melanina, inibir a formação dos melanossomas, que são como se fossem saquinhos que carregam a melanina do melanócito para o queratinócito, que é uma célula que fica ali próxima na camada basal, e diminuir e promover essa degradação de melanina. Eu não vou ficar falando muito sobre tratamentos aqui, porque existem diversos tratamentos, existem diversas fórmulas que a gente pode lançar mão. Eu vou falar apenas os mais preconizados. Eu acho que de todos o tratamento, o padrão ouro de melasma, e isso foi mesmo muito falado na Academia Americana de Dermatologia, é a hidroquinona. E apesar de ter tido uma contraindicação por parte do FDA, que é o órgão responsável pelo controle dos medicamentos nos Estados Unidos, de ter proibido a comercialização sem prescrição médica da hidroquinona, e isso deu um quiprocó enorme, realmente, porque as pessoas questionaram se realmente a hidroquinona era tão ruim. Bom, isso aconteceu porque a hidroquinona está realmente associada à ocronose exógena, porém, num trabalho que foi feito em Nova York, em 2007, que foi lançado na revista no Journal of American Academy of Dermatology, falou que a hidroquinona ela raramente causa esse tipo de transtorno, né? A ocronose exógena é o que são manchas azuladas que surgem na pele pelo uso repetido de todos os dias da hidroquinona. Eu acredito que seja raro, porém a gente tem que pensar que no Brasil a gente tem uma população muito diferente da americana. Nós somos miscigenados, nós temos um fototipo mais elevado, ou seja, nós somos mais morenos do que a população americana. E um outro fator é o nosso clima, porque a gente sabe, como eu falei, que o melasma tem uma associação muito alta em relação à exposição solar. A gente sabe que um clima tropical como o nosso pode desencadear outras manifestações que não a mesma que os americanos. Então, a ocronose exógena pode acontecer pelo uso em excesso da hidroquinona, mas eu acredito que isso seja raro, porém a gente ainda não tem uma estatística correta aqui no Brasil para justificar se isso acontece não. Mas, entretanto, eu ainda acredito como o melhor produto no clareamento do seu melasma. Recomendo que seja feito seu uso durante 4 meses. A gente não vê um resultado imediato, leva um tempinho para isso acontecer, mas não fique usando prolongadamente, dê um intervalo aí entre outros.
E aí entra a hidroquinona, é lógico que existe a fórmula tríplice de Kligman, que todo mundo conhece. A fórmula tríplice era a associação hidroquinona com um ácido retinóico e um corticoide para diminuir aquela reação inflamatória. O ácido retinóico ele é importantíssimo e é interessante que quando a gente associa hidroquinona com ácido retinóico, a gente está tratando também o envelhecimento da pele. Por quê? Porque o ácido retinóico ele atua no receptor do fibroblasto, que promove a produção do colágeno. Então, eu já até levantei uma questão de uma paciente que questionou se realmente o ácido retinóico ele ajuda a envelhecer, e a minha resposta é maravilhoso, é um produto que a gente tem que associar no nosso envelhecimento para a gente combater o envelhecimento da pele, porque ele ajuda a prevenir o envelhecimento, ou seja, ele trata as manchas mesmo. Bom, oi Bianca, tudo bem? Que bom que você entrou, tá aqui, nossa paciente querida que está junto da gente. Eu acho que além da hidroquinona, além do ácido retinóico, existem ativos, como eu falei, existem alfa-hidroxiácidos, que são ácidos que são derivados das frutas. E dos mais comuns a gente tem o ácido glicólico, que é derivado da cana-de-açúcar. E ele é importante porque ele não tem essa associação tão sensível ao sol como o ácido retinóico tem. Então, durante o verão, é muito comum a gente trocar nossas fórmulas e ao invés de utilizar um ácido retinóico, optar pelo uso de ácido glicólico ou mesmo de um retinaldeído, que é um ácido retinóico de terceira geração, que ajuda é um estoque de ácido retinóico, desculpa, mas que ajuda a diminuir essa sensibilidade do ácido retinóico ao sol. Então, lembrando o que eu falei, aumento de sensibilidade ao sol, pegou mais sol, pode aumentar, fazer uma hiperpigmentação pós-inflamatória, e aí por isso que é o perigoso mesmo, tá? Além disso, existem outros ativos, como ácido cógico, como alfa-arbutin, que são muito associados aos produtos despigmentantes e que podem muito bem ser associados pela manhã no paciente que tem um melasma muito forte, e enquanto que a gente usa uma fórmula de Kligman à noite. Eu acho que isso tudo tem que ser conversado com o seu dermatologista para ele acreditar qual o melhor tratamento no seu caso após a avaliação da sua pele, ok? Bom, além disso, o que eu acho que é importante depois da hidroquinona é falar também dos nossos filtros solares. A escolha de um filtro solar é importantíssimo. Hoje em dia a gente sabe que tanto o ultravioleta B quanto o ultravioleta A são dois fatores que desencadeiam muito o melasma. Além desses, a gente tem a luz visível que existe no ambiente e também o infravermelho. O ultravioleta B, ele é medido, né, aquele vermelhidão que surge na pele quando a gente se expõe ao sol, ele é medido pelo FPS, fator de proteção solar. E para quem tem melasma, a gente sugere FPS mais elevados. É lógico que num dia a dia de inverno, você está usando um FPS 30, é muitas vezes suficiente. Porém, num clima tropical como o nosso, você está utilizando um filtro solar mais elevado, com FPS 50, é uma boa dica para aquelas pacientes que querem evitar a piora do seu melasma. Oi, Drica, tudo bem? Obrigada por ter entrado. Valeu, Adriane. Legal vocês estarem aí junto comigo, viu? Então, o que eu acho importante, além do FPS, a gente avaliar também o PPD. O PPD está associado ao ultravioleta A e que mostra o bronzeamento da pele quando a gente fica mais tempo no sol. Então, é que avalia o tipo de bronzeamento. O PPD, ele normalmente corresponde a 1/3 do FPS. Então, se você está comprando um filtro solar FPS 30, você procura um PPD 10. Esse PPD 10 significa que ele é medido em cruzes. Um PPD 10 normalmente são 3 cruzes e indica que ele é um bom filtro solar para você utilizar na sua pele, ok? Além do PPD, que avaliou o UVA, além do FPS, que avaliou o UVB, a gente tem os filtros físicos. Filtro físico, que é o dióxido de titânio e o óxido de zinco, são moléculas que promovem uma opacidade no filtro ao colocar na nossa pele. E ele é importante por quê? Enquanto os filtros químicos, eles distorcem o raio ao entrar na nossa pele, ou seja, eles não deixam com que ele penetre tão profundamente, promovendo os danos solares, o filtro físico, ao ser aplicado na pele, ele bate e volta, ele impede, ele bloqueia a entrada desse filtro solar na nossa pele. Então, é mais um fator que ajuda na proteção contra o melasma, que ajuda na proteção da nossa pele para não piorar esse melasma.
Mais recentemente, além do filtro solar físico, além do filtro solar químico, a gente tem hoje o uso de antioxidantes nos filtros solares para tentar diminuir a agressão promovida pelos infravermelhos. Apesar da gente não saber se o raio infravermelho realmente piora o nosso melasma, e isso é uma coisa que está sendo discutida entre as pesquisas, eu acredito que sim. Então a gente nota aquele paciente que quando usa o secador de cabelo, ele percebe que o seu melasma piorou, ou seja, o próprio calor do secador de cabelo, ou quando ele vai fazer um bolo ou ele vai fazer alguma coisa no forno, e ele percebe que aquele calor também está piorando, tá? Bom, a Adriane está aqui com uma dúvida, né? Se os filtros duram 12 horas, que duram 12 horas, são eficientes mesmos. Olha, sinceramente, filtro solar não dura 12 horas. Infelizmente, seria maravilhoso se acontecesse, mas ele não dura. Eu recomendo sempre uma reaplicação a cada 3 ou 4 horas, mas se você está na praia ou se você está fazendo algum esporte em ar livre que você está suando muito, reaplique o mais precocemente possível, a cada 2 horas ou de hora em hora, viu? Mergulhou na água, reaplica seu filtro solar, porque eles também não têm esse padrão de durar muito tempo dentro da água. Apesar da gente ter medições para avaliar se ele é à prova d'água, nenhum deles é eficaz quando fica muito tempo dentro da água. Então, sugiro sempre reaplicar. Suou muito, caiu na água, tá na praia, sempre reaplicar, tá? Bom, além do filtro solar, uma outra paciente minha teve um problema muito grande quando ela ficava fazendo tratamento dentário. Então, essa é a luz visível, para lembrar, assim, tratamento dentário, aquela exposição da luz do foco do dentista no rosto de uma paciente que eu tinha, piorou muito o melasma dela, então isso é uma outra adendo. Então, luz visível a gente sabe que piora, apesar das pesquisas ainda não conseguirem fazer um método eficaz para medir o quanto que isso piora na sua pele, ok? Filtros solares com base, excelente, recomendo para todo mundo, né? Então, a dica é você utilizar um filtro solar que tenha filtro físico, filtro químico e que tenha base. São essenciais. O pigmento da base não só ajuda na camuflagem do filtro, não só ajuda na camuflagem da sua pele, como também aumenta a proteção do filtro. A tendência é essa mesmo. Hoje em dia até filtros com ação esclareadora já estão sendo lançados no mercado, que é o Resorcinol. Acho uma boa opção sim, mas não vai clarear muito. Você não pode achar que isso é o suficiente para melhorar o teu melasma, porque não vai ser, tá? Bom, sempre aplicar 30 minutos antes de ir pro sol. E aqui eu fiz um kitzinho para vocês sobre o melasma. Então, assim, vai pra praia, caminha, ou vai andar no dia a dia, você tá com melasma, tá um super sol, filtro solar com cor, um pó compacto, seco, tá, gente? E um pincelzinho aqui, né? Eu tentei excluir todas as marcas, como eu disse, que eu não vou expor, mas um pincelzinho aqui para vocês utilizarem, tá? Porque esse pincel ajuda a espalhar o filtro, dá um efeito mais bonitinho na sua pele. Mas é isso que eu acho que vocês têm que utilizar. O filtro solar é o que realmente protege. O pó compacto seco, ele não ajuda na proteção. Ele é mais um fator que pode ajudar a camuflar um pouco mais aquele seu melasma, porém, ele não é o suficiente. Então, ele ajuda só para uma reaplicação, quando você não consegue reaplicar o filtro naquele momento. Mas é esse aqui que você tem que utilizar, tá legal? Existem outros produtos que a gente utiliza, então lembrar que tem muita gente que compra maquiagem e fala pra mim assim, doutora, eu uso pó da marca tal na minha pele para proteger o meu melasma. Gente, isso não protege. Para você achar que isso está te protegendo, você teria que colocar uma esponja umedecida, passar um terço do produto no teu um terço do produto ali e colocar no teu rosto. Aí sim, talvez você tivesse protegido, tá? Eu acho que o ideal mesmo é procurar um filtro solar com cor, ao invés de procurar uma base com proteção solar, tá? Porque ali no filtro solar você vai ter o fator de proteção solar, como eu falei, você vai ter o PPD, como eu falei, o filtro físico e ainda um pigmento ideal para sua pele, tá? Então, tem aqui a Adriane tá perguntando se quando a gente está usando algum clareador, se a gente pode utilizar vitamina C. Adriane, fantástica essa sua pergunta, eu vi. E eu acho que eu ia te responder mais adiante, mas já vamos começar aqui. Pode usar vitamina C sim, pela manhã, sugiro, porque a vitamina C, ela ajuda na fotoproteção. Então, o melhor momento de passar a sua vitamina C deve ser pela manhã. Porém, a minha dica é o seguinte, não dá para ser qualquer vitamina C. Normalmente, para você utilizar uma boa vitamina C, ela é mais cara, porque ela sofre muito processo de oxidação. Então, para manter a estabilidade dela, não é uma tecnologia fácil, é uma tecnologia mais cara mesmo. Além disso, os veículos têm que ser em sérum.
a vitamina C normalmente está associada a outras vitaminas, as outras vitaminas como vitamina E e o ácido ferúlico. Então, são outras estruturas que nos ajudam na proteção solar. Na minha opinião, o uso da vitamina C é fantástico, super concordo, entra na minha rotina, mas tem que ser uma boa marca, tá? Bom, além do filtro solar e da vitamina C, já mostrei pra vocês o meu kitzinho, né? E agora as dicas do que eu acho que a gente não deve fazer quando a gente está usando o filtro solar, quando a gente tem melasma no nosso rosto. O que a gente não deve fazer é colocar o filtro solar depois de estar na praia. Procure colocar ele sempre meia hora antes de se expor ao sol. Utilizar óleos após o banho. Então, antigamente, na Índia, por exemplo, eles utilizam muito óleo de mostarda no seu rosto ou no seu corpo após o banho. Isso é muito ruim, por quê? Porque aumenta a exposição solar e você pode ficar manchada. Além disso, então a Franciana está me perguntando quais são as marcas que eu sugiro. Franciana, como eu falei, eu não posso sugerir marcas para vocês, tá? Mas a talisfera de vitamina C, ela... geralmente, quando eles manipulam a talisfera de vitamina C, Franciane, é em sérum, sim. E eles fazem a 20%, que é uma concentração ideal. Vitamina C, para ter um bom resultado no melasma, tem que ser acima de 15%. Na maioria dos estudos, é isso que tem falado, tá? Então, como eu falei, eu acho que a gente pode... Eu vou falar um pouquinho de outras coisas que eu não citei. O que não podemos fazer no melasma: não se expor nunca ao sol sem proteção. E eu acho que a orientação inicial é evitar entrar numa loja de maquiagens e sair comprando tudo quanto é produto cosmético esteja lá. Eu acho que você tem que tomar cuidado com o teu rosto, utilizar maquiagens indicadas e que não agridam tanto o seu rosto. Porque lembrar, uma simples maquiagem que esteja promovendo uma irritação no teu rosto pode aumentar o seu melasma. É muito comum pacientes com melasma terem irritações a cosméticos. Então fique atento, porque isso pode produzir uma hiperpigmentação pós-inflamatória e você vai ficar mais chateado ainda, tá? Eu acho que não é só filtro, então a gente fala sempre de filtro, que chato, né? Não existe só filtro solar, então aqui eu coloquei política das sombras, que é uma política que a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz, e eu apoio super o uso de chapeuzinhos. Então tá aqui, ó, esse chapéu pro sol, ele tem que ter uma aba bem larga, tá vendo? Porque o boné, gente, ele não protege esse cantinho aqui. Então o chapéu, pra quem tem melasma, tem que ser isso mesmo, aba larga. Eu acho que pra uma praia esse é o ideal. E o chapeuzinho de andar dentro da bolsa. Então esse é o tipo de chapeuzinho que eu enrolo dentro da bolsa no dia que eu tô caminhando. E aí, sentir que tá muito sol, eu coloco meu chapéu pra andar na lagoa, ou pra andar na praia, ou em qualquer outro lugar, tá? É isso assim. Bom, eu acho que pra finalizar, porque a gente também... A minha sugestão era fazer um vídeo mais ou menos de uns 10 minutinhos, é pra dizer pra vocês que os antioxidantes, que muitas pessoas questionam se deve usar ou não, são uma novidade. E os antioxidantes orais, na minha opinião, eles vão ser cada vez mais introduzidos na minha prática e na prática de todo dermatologista. Entre os antioxidantes que podem ajudar no melasma é o polipódium-leucotomo, que eu tenho ouvido falar, o que tem mais respaldo de literatura, mas existem outros como o piquenogenol. E ainda outros que estão sendo falados, como beta-caroteno, vitamina E, enfim, outros que estão sendo utilizados. Os antioxidantes orais, eles não servem como um armamento único. Eles são mais... Eles vão auxiliar o nosso tratamento do melasma. Então, paciente com melasma tem que usar o filtro solar, tem que fazer a política das sombras e tem que utilizar, e pode utilizar os antioxidantes. É lógico que isso varia de conduta de médico para médico, mas eu gosto desses produtos e eu acredito que eles vão diminuir a ação de radicais livres, a reação inflamatória que o sol faz na nossa pele, promovendo então um bem-estar na pele e diminuindo aquela pigmentação que acontece após uma exposição solar em excesso. Os antioxidantes, Obrigada, Franciane, vou adorar te ter aqui no meu consultório, viu? Valeu! Os antioxidantes, eles diminuem a pigmentação persistente após o sol. Então, ou seja, o que eu falo leigamente falando assim, se você fica 10 minutos e você fica vermelha, se você está usando os antioxidantes, você tolera ficar um pouquinho mais. Mas isso não significa que você vai ficar demais na praia, tá, gente? É só uma metáfora, assim, para brincar. Enfim, os antioxidantes podem ser utilizados, e principalmente no verão.
Não serve tomar antioxidante quando você já está se expondo ao sol. Então, eu recomendo começar os antioxidantes um mês antes da exposição solar ou até 15 dias antes da exposição solar. Às vezes até mesmo durante um laser, num paciente que tem um risco de fazer uma hiperpigmentação pós-inflamatória maior, eu inicio um antioxidante. Eu acho que é uma conduta minha que eu acredito que seja. Acho que é isso, né, gente? Muito obrigada a todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem inbox que eu tento sempre responder. O intuito desse vídeo foi mesmo ajudar aquelas pacientes que têm melasma, porque eu sei que é uma questão muito comum aqui no meu consultório e eu sei que isso incomoda muita gente. Obrigada a todos que participaram, agradeço muito a atenção, viu? E a gente vai se falando. Obrigadão!